Para você que está vendo mais uma vez esse canal, papo.com IA, é uma conversa, como eu sempre digo em todos os vídeos, um pouco de conversa com a inteligência artificial, frisando sempre que a minha intenção é adquirir algumas respostas sobre alguns assuntos, curiosidades, tabus, política, religião, de forma que não venha enviesada, que não venha com um viés político, que ela não venha com uma formação do pensamento de pessoas que têm alguma vivência sobre algum desses casos e tomam um partido sobre a matéria, sobre o assunto. Então, a ideia é aproximar o diálogo do ser humano com o diálogo da inteligência artificial, algo que tem vindo muito forte nos últimos 5 anos, eu acredito, e vai ser acelerado nos próximos 5 anos, muito mais ainda. Então, sempre que você estiver vendo um vídeo sobre qualquer assunto que seja nesse canal, Papo com IA, é um diálogo entre o ser humano e a máquina, é um diálogo no nível raso, um papo médio, um papo onde as pessoas podem entender, qualquer pessoa consegue entender, e se questionar sobre o que está sendo feito. Não é um papo, uma conversa aprofundando muito em nenhum tipo de assunto, porque eu não sou detentor de conhecimento tamanho para aprofundar em assuntos, a máquina sim seria, mas eu não tenho intenção de fazer esse tipo de aprofundamento. É um papo mais para a gente poder se acostumar com essa conversa com a inteligência artificial. Então lá, sem mais delongas, dando início. A conversa de hoje vai ser sobre o Felca, né, o influencer Felca, que levou ao caso de adultilização às redes sociais, divulgou isso amplamente, isso foi parar no governo, no Palácio do Planalto, onde foi estudado, né, de forma rasa, pode ser assim, foi estudado, analisado, já havia sido aberto pedidos, já havia pedidos abertos sobre a possibilidade de lei para ah, para filtrar o que aparece nas redes sociais referente ao assunto da adultilização. Mas há de se dizer que o Felca, o influencer, teve um grande peso nisso. E a gente sabe que é um peso político porque a política aceitou essa denúncia e tanto é que está se tornando lei. Ontem mesmo eu vi no jornal, foi votada já para que se torne lei o caso da autoutilização, que será filtros nas redes sociais para impedir que as crianças, pessoas que têm acesso à rede social, possam utilizar-se de imagens, de vídeos e das crianças em si, né, dos adolescentes, para pedofilias, casos de pedofilias, venda de imagens e para os demais crimes que podem ocorrer proveniente desses vídeos e dessa exposição. Agora eu vou entrar nesse papo aqui com a copiloto para a gente discutir sobre esse assunto e sobre outros. A pergunta que eu faço agora para a copiloto, me auxiliar aqui de todos os vídeos de comunicação com a inteligência artificial, é: o poder de um influencer na política pode mover a política favorável para as questões políticas que são relevantes no país, ou este foi um caso isolado? Poder de um influenciador pode sim impactar a política, principalmente quando traz à tona assuntos de grande relevância social. O caso do Felca mostra que a influência pode catalisar ações governamentais. Esse não é um caso isolado, mas também depende da repercussão e da mobilização popular. Pronto para continuar a nossa conversa? Sim, vamos dar continuidade nessa conversa. A questão, então, é que o Felca, falando nele assim, ele pegou algo que já estava em pauta na política, aproveitou alguma denúncia que havia sido feita já por outro influencer. Eu ouvi falar que tem uma outra influencer também conhecida que já vinha trabalhando em denúncias dessa linha de caso de exploração de imagem infantil na internet, mas ele estava no momento certo, na hora certa e com, digamos assim, com a vontade política certa. É isso que aconteceu? Exatamente. O Felca estava no momento certo, com uma denúncia já repercutindo, e conseguiu amplificar o debate. Isso mostra como timing e envolvimento político são cruciais para o influenciador causar um impacto significativo. Qual o próximo ponto que você quer abordar? Bem, eu queria saber se existe a possibilidade disso se repetir, né? Parece que foi algo bom, positivo. Eu acredito, né, no meu ponto de vista, foi algo bom, positivo esse vídeo, essa curiosidade, essa coragem do influencer, mas existem outras causas que poderiam também ter uma chamada por meio
de influências em rede social e são deixadas de lado. Quem sabe com essa virada, com essa pegada que o influencer teve, que o influencer Felca teve, isso possa brotar uma ideia de que alguns influencers possam levar causas que a população não consegue fazer chegar ao Planalto, não consegue chegar às votações para terem uma solução. Será que isso pode se tornar recorrente? Sem dúvida, pode se tornar recorrente. A ação do FELCA mostra que os influenciadores têm o poder de amplificar vozes e mobilizar causas que tradicionalmente ficariam à margem. Com a crescente influência das redes sociais, é bem possível que mais influenciadores abracem essa responsabilidade e atuem como catalisadores de mudanças sociais. Você acha que essa mudança seria bem-vinda? Bem, aí entra o risco do influenciador ele acabar fazendo política partidária e levando pessoas de seguidores a partir para uma visão única, digamos, estreita, né? Também tem esse risco, porque se for um influencer com uma grande rede de seguidores, ele pode fazer com que fake news, né, sejam transmitidas, é, além de falsas informações, falsos vídeos, até uma ideologia contrária digamos assim, à democracia, contrária ao país. Isso tem acontecido já, a gente viu. Então, tem esse risco, né, também nessa exposição de ideias de quem tem o poder de influenciar na internet, não é? Sim, e esse é um ponto crucial. Os influenciadores podem impulsionar debates importantes, mas o risco de espalhar desinformação, fake news ou visões extremistas é real, principalmente se o influenciador tiver uma grande audiência. A internet amplifica vozes, e essas vozes precisam ser responsáveis para evitar distorções perigosas. A responsabilidade de quem influencia é imensa, e o público deve sempre questionar as fontes e buscar informação de qualidade. Isso é algo que pode se tornar mais frequente, então precisamos estar atentos. Então, basicamente, o que deveria ser levado em questão nessa nossa conversa aqui é não apenas se deveria haver mais influencers fazendo essa pressão política, né, atendendo, sendo uma ponte entre o clamor do povo e o poder político da realização da criação de uma lei, mas o que a gente tem que parar para pensar também é que antes de dar um aval favorável a qualquer que seja o influencer, analisar as bases, a orientação que tem aquele influencer, de onde saiu aquela notícia, procurar ter informações em outros canais também, e não apenas se deixar levar como manada, digamos assim, né? A ideia ali do Felca, da utilização, ela é muito transparente, né? Essa ideia foi muito transparente, como eu disse, já havia um projeto de lei já voltado para coibir esse tipo de atitude nas redes sociais, mas pode ocorrer de outros influencers empolgados com a ideia do grande acesso que teve, que é isso que move a ideia e os projetos de vídeos dos influencers, vim com uma ideia talvez contrária, uma vontade popular, digamos assim, uma ideia que apenas é política, estreitamente ou extremamente política, favorecendo uma ideia que talvez esteja desconectada da realidade de um povo que nem o nosso povo brasileiro. Porque isso eu estou falando, pensando aqui no que tem acontecido recentemente, com a ideia de pessoas, deputado que está trabalhando contra a nação, né? Não precisa citar nomes aqui, todo mundo vê todo dia nos jornais casos de deputados e políticos que trabalham contra a vontade popular, que é tá fora do país, casos de estar fora do país trabalhando para que o país tenha taxa, que o país tenha suas sanções e até incitando guerra contra o país. É um absurdo isso. Por quê? Para defender uma questão política ou não? Então, esse é meu medo. Um influencer vinha querer atender sua vontade própria em defesa de um partido, em defesa da sua família, em defesa dos seus ideais, colocar uma nação, né, a economia de uma nação e a política em risco. Isso pode acontecer, não é?
válido ter receios sobre a influência dos influenciadores na política. Enquanto eles têm o potencial de amplificar vozes e causar mudanças positivas, também podem levar a perigos, como a disseminação de notícias falsas e a promoção de interesses pessoais acima do bem comum. O caso de Felca é um exemplo positivo, mas nem sempre será assim. A responsabilidade recai sobre cada um de nós para analisar criticamente as informações e os interesses por trás delas. É essencial manter um olhar crítico e buscar múltiplas fontes antes de formar opiniões ou tomar decisões. Você acha que a sociedade está preparada para esse tipo de reflexão crítica? Para ser bem sincero, eu acho que preparada não está, porque a sociedade hoje que tem acesso a um grande acesso a redes sociais e vídeos é uma sociedade, podemos dizer assim, uma sociedade mais jovem. São os jovens que se deixam influenciar. Eu fui jovem, sei como é ser jovem e se deixar influenciar por modismos, por modismos do momento, digamos assim. A gente pode ver aí com questões que são criticadas, primeiro são lançadas como modismo, depois criticadas. Recentemente, o Morango do Amor, que é um vídeo que todo mundo tem que provar, todo mundo tem que saber o que é isso, acaba dando efeito manada, dali a pouco vem crítica em cima, que todo mundo está seguindo o mesmo carreiro, carreirinho de formiga. Aliado a isso, outras modas, acho que na China tem um boneco lá que também é Laburu, se eu não me engano, que a pessoa tem que ter, tem que comprar. Seguindo isso, são inúmeros os casos de efeito manada. Então, o problema é que a sociedade, hoje jovem, política, quer dizer, ela se deixa levar pelo barulho, pelo movimento, tá todo mundo vendo, tá todo mundo fazendo, eu quero fazer. Esse é o risco de algum influencer passar uma ideia onde está todo mundo vendo, todo mundo falando sobre isso, não se aprofundar, não pesquisar, não ver a origem do assunto e apenas seguir uma manada. Esse é o perigo do influencer hoje na política, não seria? Sim, você tocou num ponto muito importante. A influência nas redes sociais pode levar facilmente a esse efeito manada, onde as pessoas seguem uma tendência ou opinião sem questionar ou pesquisar a fundo. E no caso de influenciadores, o perigo é ainda maior, pois eles têm o poder de alcançar um grande número de pessoas rapidamente. Por isso, quando se trata de questões políticas ou sociais, é essencial que os indivíduos busquem informações de diversas fontes, analisem criticamente e não se deixem levar apenas pelo que é popular ou pelo que está na moda. A responsabilidade de questionar e buscar a verdade é de todos nós. Se confiarmos cegamente em influenciadores sem nos informarmos, podemos acabar sendo manipulados ou enganados. Concorda? Concordo plenamente. Eu até tratei sobre isso no outro vídeo que a gente conversou, sobre o fato das escolas já estarem atrasadas, pelo menos a escola pública, que é pelo fato que eu sei dos meus filhos, estarem atrasadas nas questões de filtros de vídeos. Eu acho que devia ter uma matéria, um curso extra sobre educação nas redes sociais, sobre como ver um vídeo, o que é bom ver, o que não é bom ver, qual o caminho, qual é o resultado de certos segmentos de vídeos que rodam hoje livre na internet, no Facebook, no TikTok, no Instagram. Então, a gente vê notícias, às vezes, de pessoas que, graças a Deus, pesquisam e informam sobre os riscos da exposição da mente humana, infantil, principalmente adolescente, em horas de vídeos, vídeos curtos que retiram a capacidade de raciocinar sobre um assunto, aquele vídeo tipo carrossel. Então, sobre esse assunto, a gente tratou no outro vídeo, que é o risco que é exposto ao cérebro das crianças, adolescentes e adultos também, pela falta de tempo para pensar. Então, esse risco deveria ter uma procura do governo de implantar em escolas públicas ou privadas um tipo de educação para que as pessoas que têm acesso durante horas a celular, que a maioria, a massa popular, possa aprender a filtrar, pelo menos, o que vale e o que não vale a pena ser visto, para só assim a gente pensar numa educação capaz de pensar num segmento político dentro das redes sociais. Eu acho que seria mais ou menos isso.
De fato, a educação é a base para a construção de uma sociedade mais crítica e consciente. A inclusão de um currículo que aborde o uso crítico das redes sociais nas escolas pode ser uma ferramenta poderosa para combater a disseminação de informações falsas e fortalecer a capacidade de discernimento. Quando os jovens aprendem a questionar o impacto de um conteúdo, a checar suas fontes e a refletir sobre suas mensagens, eles se tornam menos suscetíveis a serem manipulados por discursos influenciadores que agem por interesses próprios. Isso é crucial para o desenvolvimento de uma sociedade que sabe dialogar e respeitar a diversidade de opiniões de forma saudável e democrática. Então, pensando na possibilidade de uma sociedade mais consciente, né, sobre questões principalmente políticas expostas em uma rede social, o que mais a gente poderia pensar em tratar, aproveitando esse embalo que a lei da utilização que está sendo votada vai trazer agora, aproveitando esse embalo dessa conexão entre influenciadores e a lei, e a criação de leis e o Planalto, digamos, quais são as leis que hoje poderiam, né, sugira para mim, me dê uma ideia, quais são as leis que poderiam ser levadas por influenciadores a sofrer uma pressão sobre a Câmara para que se fosse parado, pensado, debruçado, deputados e senadores, para que se votasse essas leis que estão necessitando de atenção hoje no Brasil. Considerando a atualidade e o papel dos influenciadores no Brasil, algumas das leis que poderiam ser levadas à tona e sofrer pressão para discussão e votação incluem regulamentação da mídia digital, estabelecendo diretrizes claras sobre publicidade, fake news e discursos de ódio, visando um ambiente mais seguro e transparente para os usuários. 2. Políticas de privacidade e dados. Proteção dos dados dos usuários, garantindo transparência sobre como as informações são coletadas e utilizadas pelas empresas. 3. Educação digital nas escolas. Inserção de temas como cidadania digital, uso responsável das redes sociais e combate à desinformação no currículo escolar. 4. Segurança nas plataformas. Garantias de que as redes sociais adotem medidas eficazes para proteger os usuários, especialmente jovens, contra assédio e exposição a conteúdo impróprio. Essas são algumas ideias que, com o apoio de influenciadores, podem ganhar força e chamar a atenção para a necessidade de um debate mais aprofundado no Congresso Nacional. A participação ativa da sociedade e das figuras públicas nesse processo é fundamental para promover um ambiente mais consciente e seguro. Perfeito, perfeito. Achei que a exposição feita agora pela Copiloto foi uma exposição bem completa de casos que poderiam e podem ser levados por influencers, né, que tenham essa consciência, né. Não digo que o meu vídeo possa chegar a um influencer de poder, mas se chegasse, pelo menos é algo que seria bom pensar, né, nesses casos que foram citados para ser levado, ser tocado a cabo, colocado em vídeo, divulgado e levado ao Planalto para que se estudasse o viés, a possibilidade da criação de leis ou acelerar projetos que já estão lá aguardando há muito tempo para que sejam votados, né? Então, eu agradeço muito a participação da Copiloto. Foi um caso que eu peguei para dar uma analisada, conversar com ela sobre a possibilidade dos influencers acionar a política a favor de causas que estão há muito esperando solução, usando como exemplo a da utilização, que foi um caso que foi levado e rapidamente já está sendo aprovada uma lei que vai tratar desse assunto, mas a gente sabe que existem muitos outros assuntos, muitas outras causas que estão pendentes no Brasil e precisam de uma atenção do governo. Nós sabemos que nosso país não é um país que faz protesto, assim como alguns países, que as pessoas saem e vão para a rua por vários motivos. Não há consciência do perigo do que a gente sofre na ausência dessas leis, não há consciência certa, o medo de repressão também, você juntar um grupo de pessoas, sair para a rua para fazer um protesto hoje sobre algo que seja político,
o mundo mesmo, vive um momento de extremas na política. Então, se um grupo de pessoas saísse para fazer um tipo de apresentação de um problema da sociedade para, digamos, pressionar o governo, corre o risco de sofrer agressão de partidos, de pessoas de pensamento oposto. Então, eu acredito que a nossa cultura brasileira não é muito dessa de fazer passeatas e protestos. Eu vejo porque tem outros países que conseguem fazer isso, mobilizar o corpo político para dar atenção em certas causas. Como já estou dizendo, o Brasil não parece ser muito disso. Eu mesmo não tenho muita coragem de fazer isso. Eu acho que temos medo da repressão tanto de partidos opostos, da agressividade das pessoas. Nós temos um pouco mais de agressividade, às vezes, no pensamento, na forma de discutir certos assuntos. Aparentemente, não parece que somos muito abertos apenas ao diálogo. Pessoas que não conseguem discutir de forma branda partem para agressão. Já agora entrando no outro ponto, eu digo que vi isso muito durante as campanhas, a gente vê muito nas campanhas políticas, não há uma capacidade que se note das pessoas debaterem, principalmente na rua, um assunto político de forma a não acabar de uma forma contenciosa. Acaba em briga, em discussão, agressão, talvez um pouco por causa da ideia de torcida. Eu pensei um pouco esses tempos, mas é um papo para outro vídeo, essa questão do Brasil, sempre que vai discutir política, coloca de um lado um político e outro, a coisa se torna quase que bélica, parece torcida de time, vai um para cada lado, cada um defende, e se as ideias não se batem, como é de costume, partem-se para agressão, algo ridículo, mas enfim, eu acho que deveria ser debatido ideias, feito talvez passeatas, talvez no futuro, ou agora, por meio da internet, as pessoas possam entrar um conjunto de pessoas por meio de influencers para que a vontade política seja a vontade do povo e não apenas a vontade dos políticos, né? O triste de país como o nosso, que a gente acaba vendo muito, é que a vontade política que deveria ser a vontade do povo não é esquecida. Não precisa aprofundar muito nesse assunto para a gente saber, apenas ligar a televisão e ver um jornal nacional, um jornal internacional, você vai ver que a vontade que está em primeiro plano no Planalto, né, na Câmara dos Deputados e no Senado, é sempre interesses particulares, principalmente de partidos políticos. E o Brasil, que é um país que tem agora há algum tempo já o tal do Centrão, manda o Centrão as vontades do Centrão, a defesa de um partido, a defesa de uma família, a defesa de uma ideologia, e deixa-se, como sempre, de lado educação, segurança, saúde, saneamento, questões de economia, infraestrutura, tudo isso fica num cantinho, esperando todos os deputados e senadores terem os seus pedidos atendidos para depois o povo, com muito esforço, por meio de um influencer, ter um pedido atendido. É triste, mas é a realidade. Obrigado, copiloto. Obrigado a você que assistiu. Não esquece de dar o seu like, de compartilhar esse vídeo, fazer seu comentário, que essa é uma ideia, como eu disse, uma conversa com inteligência artificial, um papo aberto, um momento para a gente parar, pensar, refletir e partir daqui para outras curiosidades. Obrigado e até a próxima. Pode se despedir, copiloto. Muito obrigada pela conversa e pela atenção. Foi uma discussão cheia de pontos importantes e reflexões. Fico feliz de poder contribuir com um pouco dessa discussão sobre o papel dos influenciadores e a necessidade de mais conscientização política. Se precisar de mais alguma coisa, é só chamar. Um abraço e até a próxima.